Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que presente estar mais uma semana com vocês para compartilhar um pouco mais no meu coração. E algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias é a respeito das minhas emoções. E hoje eu quero te lembrar que as suas emoções, elas precisam continuar submetidas ao senhorio de Cristo. Independente da estação que você estiver vivendo, do momento em que você estiver vivendo, Deus continua sendo o seu Senhor. A gente, mulher, né, a gente passa por muitas oscilações de emoções, né? A gente tem a menopausa, a gente tem a TPM, a gente tem a gravidez, a gente tem o puerpério, e isso tudo mexe com as nossas emoções, elas ficam mais afloradas. Mas ainda assim, em toda e qualquer circunstância, Deus é o nosso Senhor. E a gente precisa submeter as nossas emoções ao senhorio de Cristo. E hoje eu queria que você parasse um pouco e analisasse como tem sido o seu agir, como tem sido as suas reações. Você tem se movido a partir daquilo que você tem sentido, ou se você tem se movido a partir daquilo que a palavra de Deus te diz e te orienta a agir. Eu quero que você pare um pouquinho e pense dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Será que você tem sido mais conduzida pelaquilo que o Espírito Santo tem produzido em você ou por aquilo que as suas emoções gritam dentro de você? A gente precisa se lembrar, mulheres, que as emoções elas nunca vão deixar de existir e por isso a gente precisa aprender a lidar com elas. As estações da vida elas nunca vão deixar de mudar. Mas nós precisamos permanecer inabaláveis dentro daquilo que Deus espera que sejamos, dentro daquilo que Deus espera que respondamos. E aí eu quero te dizer, né, que Deus não nos chamou para uma vida de compreensão. Deus nos chamou para uma vida de redenção. É compreensível que diante de uma situação difícil você desespere. É compreensível que diante de diagnósticos ruins você duvide. É compreensível que diante de uma ofensa você se ire. É compreensível. Mas Deus não te chamou para viver uma vida compreensível. Deus te chamou para viver uma vida redimida. Então, para de querer almejar uma vida de redenção se você vive esperando por compreensão. A gente tem que parar de esperar ser tão compreendida, entender e lidar com pecados como de fato eles são. Deus nos chama a não viver uma vida de ansiedade. Deus nos chama a não viver uma vida de ira. Deus nos chama a viver uma vida de esperança na presença do Senhor e não de qualquer outra coisa. E porque a gente lida com a ansiedade, a gente lida com a ira de uma forma menos grave do que com alguns outros pecados. A gente precisa se lembrar que nós não temos como dar a desculpa de eu não tenho controle. Quando eu vejo já foi. Quando eu vejo eu já falei. Quando eu vejo eu já me irei. Quando eu vejo eu já me desesperei. A gente não tem como dar essa desculpa, porque nós como filhas redimidas carregamos o Espírito Santo. E 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Carregamos o espírito que nos dá o domínio próprio. O problema, mulheres, é que a gente tem entendido que quando Deus nos dá poder, é para exercer naquilo que a gente bem entende. E o amor é para que a gente exerça sobre nós mesmas. E o autocontrole para que a gente controle a vida dos outros. A gente tem passado mais tempo tentando controlar os outros do que a nós mesmas. O chamado do Senhor nunca foi para que a gente controle os outros, para que a gente controle a reação dos outros, a atitude dos outros, mas para que a gente se controle. A gente precisa exercer o autocontrole em nós, amar os outros e dominar poder, exercer poder contra o pecado. A gente tem feito isso completamente fora de ordem. A gente tem exercido poder para nosso interesse e não contra o pecado. A gente tem exercido amor para nós mesmas e não para os outros. E a gente tem exercido controle nos outros e não em nós mesmas. A gente precisa ser desperta. A gente precisa realinhar o chamado de Deus. Entender que o Espírito de Deus,
Ele não vai produzir sobre nós medo ou covardia. Deus está te dando espírito de poder, amor e autocontrole para que você se posicione no Espírito, pelo Espírito, contra tudo aquilo que tem te cercado. Gente, eu quero te dizer que você não é responsável por aquilo que os outros fazem, mas sim pelo aquilo que você faz. Então para de ficar dando conta daquilo que o outro está fazendo. Entenda que no meio da situação, o que importa é como você tem respondido a isso. E muitas vezes a gente tem sofrido consequências de atitudes que a gente tem tomado porque agiu pela emoção. Quantas vezes a gente já teve que passar por problemas graves porque não filtramos no Espírito Santo aquilo que deveríamos fazer e fizemos segundo o nosso próprio coração. E mulheres, eu quero te lembrar, o nosso coração, como diz a palavra de Deus, ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. E por isso a gente não pode se pautar naquilo que a gente sente, naquilo que a nossa emoção está gritando. A gente precisa dominar. E eu quero te dizer também que quando a gente fala sobre ter o controle das nossas emoções, está muito mais atrelado a ter o controle das emoções ruins, porque naturalmente as emoções boas a gente vive, né? Aproveita. Mas diante de emoções ruins, eu vou dizer que talvez o número 1 seja a ofensa. A ofensa, ela vai chegar até você. E eu preciso te dizer que você vai precisar exercer o autocontrole. Eu vou te dizer também que por muito tempo eu já me senti ofendida, eu já me permiti ofender. E eu percebi que na verdade foi porque eu não estava escondida no Senhor. E aí eu me tornei uma presa fácil, eu me tornei vulnerável. Porque quando a gente está escondida no Senhor, a ofensa, ainda que chegue até nós, ela não penetra em nós. E eu preciso te dizer também que diante de uma ofensa, a gente precisa responder com autocontrole. A gente precisa lançar ela aos pés do Senhor e entender que a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. A palavra de Deus fala isso. E eu sei que não é fácil. Eu já vivi um tempo de ofensa e foi um tempo grande, intenso. E eu falava na minha oração, Deus, eu sei que a minha guerra é contra principados e potestades, mas tem sido tão difícil não me magoar, tem sido tão difícil não me ofender, não me irritar com aquela pessoa, porque a ofensa ela tem se materializado naquela pessoa. O principado e a potestade parece que tem se materializado naquela pessoa na minha vida. Mas o tempo inteiro na minha oração Deus me lembrava, não é contra aquela pessoa. O problema não é contra aquela pessoa. E mulheres, a gente foi chamada para vencer o diabo. E a gente só consegue fazer isso quando ao invés de respondermos a ofensa na mesma moeda, quando ao invés de respondermos a ofensa falando mal daquela pessoa que nos ofendeu para outra, contaminando o coração de outras pessoas, quando ao invés da gente responder aquela ofensa com ira, a gente escolhe abençoar e orar. Quando a gente escolhe fazer o bem. Romanos 12, 21 fala, não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando bem. A única forma da gente vencer Satanás é a gente praticando bem. Satanás vai colocar pessoas para te ferir o tempo inteiro. E é uma decisão sua como você vai responder a isso. Não entender e não aprender a lidar com a ofensa vai te levar a uma vida aprisionada na dor, uma vida aprisionada na frustração, uma vida fracassada. E aqui eu quero te dizer, mulheres, a gente não vai deixar de sentir, mas a gente vai deixar de ser dominada por o que a gente sente. Eu sei que eu não posso deixar de sentir. Quando eu estava ofendida, eu sabia que eu não podia deixar de sentir. Aquela dor doía dentro do meu coração. Mas como eu era curada com isso? Quando eu escolhia, ao invés de falar mal, orar. Quando eu escolhia, ao invés de alimentar a ira do meu coração, clamar ao Senhor e abençoar. Porque a oração, ela coloca tudo em ordem dentro de nós.
O problema é que a gente tem deixado a oração para o último plano. E a gente tem feito tudo que a gente pode fazer com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, com as nossas próprias intenções. Eu quero te dizer que você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de abençoar. Mas o que você vai ter vontade é a vontade de falar mal, de contaminar o coração das outras pessoas. Mas você precisa dominar a sua vontade e decidir orar. Isso requer disciplina e isso requer autocontrole. E nós, como filhas de Deus, não podemos dizer que não conseguimos, porque carregamos o Espírito dentro de nós. E aqui, mulheres, eu quero falar, nós da vida adulta, mães, esposas, profissionais, a gente já entendeu que na nossa vida, a gente não faz só aquilo que a gente tem vontade. A gente faz aquilo que precisa ser feito. E da mesma forma, a gente precisa lidar com as coisas do Senhor, com a vida que Ele espera que a gente tenha. Porque às vezes a gente entende que a gente não faz só o que a gente tem vontade, mas o que precisa ser feito quando a gente está cuidando do nosso filho, quando a gente tem que fazer a comida para nossa casa mesmo sem vontade, quando a gente tem que ir trabalhar mesmo sem vontade, e a gente faz. Mas quando requer as coisas do Senhor, a gente espera que Ele tenha sempre compreensão. E sempre espera ter vontade para que então comece a fazer. A gente não foi chamada para uma vida de fazer quando tem vontade, mas fazer entendendo que se Deus me chamou para fazer, ainda que eu não tenha vontade, eu, no Espírito de Deus, tenho força para fazer e farei. É isso que vai mudar a sua realidade. É isso que vai mudar o seu coração. Às vezes a gente acha que porque a gente está vivendo provações, a gente está sendo aprovado. Mas se a nossa postura não muda diante delas, a gente nunca vai receber a aprovação. A gente às vezes acha que porque está no fogo, a gente está sendo refinado. Mas se durante o fogo a gente não escolhe se posicionar diferente, a gente vai viver sendo queimado. Discipline as suas emoções, dê ordem a elas, escolha aquietar a sua alma. Igual Davi fala, por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Salmo 42, 5. O problema, gente, é que a gente tem esperado que outras coisas nos salvem daquilo que só o Senhor pode nos salvar. As nossas emoções só serão salvas quando controladas por meio do Espírito Santo. Não vai ser o outro que vai te ajudar. Deus pode usar muitas coisas, muitos meios, mas se não for através do Espírito Santo, as suas emoções continuarão governando a sua vida. E hoje você precisa dar uma ordem para ela. Você precisa escolher discipliná-las. E como um exercício, todo o tempo você precisa disciplinar aquilo que vem sobre a sua mente. As setas que chegam até a sua mente, você precisa ter o governo sobre elas. A palavra de Deus em Efésios 4, 26 diz, ireis, mas não pequeis. Entenda, as suas emoções são saudáveis, mas ser governada por elas te adoece. Te leva à ruína, te leva ao pecado. É possível sentir sem pecar. E como a gente faz isso? Através do Espírito Santo. Então, clame a presença do Espírito Santo. Dê uma ordem sobre as suas emoções. Dê uma ordem sobre as suas situações. Para de querer mudar todo o seu entorno. Entende que essas situações estão mudando, precisam mudar o seu coração. Não conforme as situações, mas conforme o céu. Você foi levantada nesse tempo para se mover conforme os céus. Não conforme aquilo que você sente, não conforme as suas emoções, mas conforme aquilo que o Senhor tem te mandado fazer. E isso, muitas vezes as pessoas vão falar, nossa, que boba, como ela está fazendo isso? Nossa, como ela... Não importa o que as pessoas vão falar, não importa aquilo que as pessoas vão pensar. Importa se os céus estão te aprovando. Se os céus estão te aprovando, vale a pena perseverar. Agora não tem como a gente querer ter sucesso diante de homens se Deus está nos desaprovando. E Deus sempre vai nos desaprovar se as nossas emoções continuarem sendo nosso Senhor. Hoje escolha orar, clamando para que Deus seja o Senhor desse tempo, o Senhor das suas emoções, o Senhor da sua vida, o Senhor do seu coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça.